Olá, novamente. Sou a professora Casey Martins e este é o terceiro módulo do curso de Elaboração de Projetos Audiovisuais e Produção Executiva. Vamos falar sobre os elementos financeiros e estratégicos. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Elementos financeiros e estratégicos. Os elementos financeiros. A estimativa de custos a partir da análise do roteiro. O orçamento em grandes itens. Desenvolvimento, produção, inclui a pré-produção, produção e finalização. Despesas administrativas, tributos e taxas inerentes ao processo de produção da obra audiovisual. Comercialização, cuidado com esse item, tá? Atenção ao edital, porque você tem que ver se o edital que você está concorrendo, se esse é um item financiado. Gerenciamento e execução. O agenciamento. Nesse caso, também a gente precisa ter muita atenção, porque muitos editais não permitem o pagamento de agenciamento. Eles são apenas para projetos com captação de recursos incentivados por leis de incentivo. Coordenação e colocação. Apenas para projetos em que há captação de recursos pelo artigo 1º da Lei do Audiovisual. Atenção, os três últimos itens são completamente diferentes. O gerenciamento e execução dos projetos é a remuneração recebida por parte da empresa produtora pelos serviços de gestão da obra realizada. Seu valor máximo é de 10% do chamado total de produção, que é o valor somado dos 4 itens anteriores. Agenciamento. Trata-se da remuneração paga aos agentes responsáveis pelo serviço de captar recursos para os projetos aprovados pela Ancine para a captação por meio do mecanismo previsto no artigo 1º-A da Lei nº 8.685 de 93. O valor máximo é de 10% do valor previsto para a captação do referido mecanismo. Caso não haja previsão de captação de recursos via legislação, o valor deste item deve ser zero. Coordenação e colocação. A chamada coordenação e colocação pública de certificados de investimento audiovisual é, na prática, a taxa paga a uma corretora para operar os papéis do projeto na Bolsa de Valores, objetivando captações através do mecanismo previsto no artigo 1º da Lei 8.685 de 93. Caso haja previsão de utilização deste mecanismo, esse item é obrigatório, já que não é possível operar na Bolsa sem uma corretora. O valor máximo é de 10% do valor previsto para a captação do referido mecanismo. Resumo geral do orçamento. Aqui a gente tem a visualização de como seria a divisão dos recursos para um projeto de longa-metragem. Por exemplo, um valor de 500 mil. O orçamento analítico. Todos os custos detalhados em itens e subitens, contendo as respectivas descrições, unidades, valor unitário, quantidade e valor total. Deve ser apresentado em forma de planilha. Editais, em geral, determinam o uso de uma planilha específica. O ideal é fazer uma pesquisa de mercado para elaborar o seu orçamento. Em caso de profissionais já contratados ou com cartas de intenção, os valores já devem ser tratados anteriormente, para já constar no orçamento valores reais. Demais funções devem seguir os valores de mercado, observando-se sempre as tabelas dos sindicatos, que apontam o piso de cada função. Aqui a gente tem um exemplo de um orçamento analítico, com seus valores unitários e os subtotais, né? O escritor precisa de uma caneta, um pintor precisa de um pincel, mas um cineasta precisa de um exército. Então, montem a sua equipe com carinho, montem a sua equipe com pessoas profissionais, capacitadas, mas que tenham um amor pelo seu projeto. Porque você precisa de pessoas com você ali para fazer esse projeto dar certo. Para que o projeto chegue à sua conclusão da melhor maneira possível. Cronograma físico. É uma representação gráfica do tempo que será necessário para o cumprimento de cada etapa do projeto, contendo a duração das atividades que serão realizadas. Um exemplo de um cronograma físico, em grandes itens também. Por exemplo, a pré-produção em 3 meses, a produção em 1 mês, a pós-produção
em 4 meses, prestação de contas em 1 mês, entrega do objeto e comercialização em 1 mês também. Isso é um exemplo bem generalizado. Cronograma físico-financeiro. Deriva do cronograma físico e do orçamento analítico. Alinha o cronograma do projeto aos custos financeiros da obra, prevendo os desembolsos do início ao término de cada etapa. Esse é um exemplo de cronograma físico-financeiro. Aqui, em cada etapa, vai ser desembolsados pagamentos referentes a cada etapa. Por exemplo, se no meu cronograma eu coloquei que a produção do filme seria em junho, então os pagamentos referentes à produção, as despesas referentes à produção do projeto, elas precisam respeitar esse cronograma que eu previ. Se houver alteração nesse cronograma, eu preciso comunicar a Ancine. Eu não posso pagar em junho uma despesa de pós-produção, finalização do projeto, se eu previ no meu cronograma que eu estaria produzindo. Então, a não ser que esteja previsto no meu projeto que a pós-produção vai caminhar junto com a produção e ao mesmo tempo em que forem sendo gravadas, vão ser finalizadas. Isso é uma outra questão. Então, eu preciso comunicar a Ancine dentro do meu projeto, do meu desenho de produção, como que vai se desenvolver e que vai serem executadas essas despesas. Então, aqui seria o cronograma físico-financeiro de execução do projeto. Um plano de financiamento é a composição das fontes de recursos que poderão, pois aqui é uma estimativa, financiar a obra audiovisual. Poderá indicar uma única fonte, muito comum em projetos financiados por editais, ou ser composto pelo somatório de várias fontes distintas. Por exemplo, aqui a grosso modo, seria um plano de financiamento. Se eu vou utilizar um artigo 1º da Lei 8.685/93, se eu vou utilizar o artigo 1º-A, ou se eu vou utilizar o artigo 3º, ou se eu vou usar recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, ou se serão de leis estaduais de incentivo, ou leis municipais de incentivo, ou outras fontes, inclusive recursos próprios. Esse é um plano de financiamento que eu preciso identificar de onde está vindo o meu recurso. Observações importantes. Tudo deverá constar no plano de financiamento. Patrocínios não incentivados, contrapartidas e recursos próprios. A depender do edital, seu projeto poderá solicitar ao FSA o valor do orçamento financiável total, ou seja, ter aquela como uma única fonte de recursos do plano de financiamento. Isso é muito comum em projetos de baixo orçamento. Elementos estratégicos. Composição de receitas, que são as participações do RLP, plano de difusão e distribuição, previsão de receitas, currículo da produtora, currículo de equipe, currículo da distribuidora, em alguns casos. Composição de receitas. É a discriminação das participações sobre a receita líquida do produtor, RLP. Aqui, você precisa detalhar os percentuais destinados a cada participante das receitas. Se quem tem participações nas receitas do filme. Autor, produtor, coprodutor, distribuidor, etc. Indicando em qual segmento de mercado, território de distribuição e tempo. Aqui é um exemplo de como discriminar uma composição de receitas. Mais ou menos uma tabela que você prevê, é uma previsão do que poderia acontecer com o seu projeto. Plano de difusão e distribuição. É o plano de comercialização e marketing da obra. Deverá apontar o modo de distribuição, a exploração dos diversos segmentos de mercado, os territórios e os prazos contratuais de cada segmento. Previsão de receitas. É a estimativa de valores do retorno financeiro da obra em cada segmento de mercado. Deve ser elaborado a partir do estudo de obras similares, especialmente através de dados do Observatório do Cinema Brasileiro. Olá!
A professora Casey acabou de explicar para vocês os elementos financeiros e os elementos estratégicos. E nós vamos aproveitar para falar um pouquinho mais desses elementos estratégicos que são tão importantes para o projeto. Por exemplo, o plano de difusão e distribuição. Como que a gente vai fazer esse plano? Bem, nós temos explicado desde o módulo 1 que todas as informações que vocês irão buscar para trazer mais coerência para o projeto, elas vão ser colhidas aonde? Lá no site do IBGE, no OCA. O OCA, especialmente, ele possui informações ano a ano de todos os filmes que foram realizados no Brasil, com bilheteria, número de salas, etc. Então vão ser essas informações que vocês vão ter que buscar para fazer o plano de vocês. Não tem como inventar a roda aqui. Então você vai ter que primeiro conhecer o seu projeto. Qual é a sua obra? Sua obra é uma comédia? É um longa-metragem? Quem é o seu público-alvo? No momento que você tiver muita consciência de como é a sua obra, do público a que ela se destina, você vai poder pesquisar obras similares. Você pega, procura, é uma comédia? Eu tenho que entender como as comédias no Brasil se comportaram, como foi a distribuição delas, quais os públicos que elas conseguiram. Sempre observando similitudes com a sua obra e as obras que você está se baseando para tirar esses dados. Então, a partir desse estudo, você vai conseguir definir o melhor plano de distribuição da sua obra. Você vai ter muita noção de quantas salas você vai conseguir atingir, do público médio que você vai conseguir atingir. Então, é muito importante, como nós falamos, essa pesquisa, sempre que você for fazer os textos do seu projeto, assim como você for apresentar números, você tem que se embasar em coisas sólidas, em coisas reais, ok? Além desse plano de difusão e distribuição, nós temos também as previsões de receita, que elas, de igual forma, elas precisam que você tenha conhecimento do seu projeto, você precisa entender que projeto é esse seu e aonde ele vai chegar. É óbvio, como falei, que você vai precisar conhecer outras obras no Brasil similares à sua e entender o que elas conseguiram, qual foi o período que elas foram distribuídas, elas rodaram por quantas salas de cinema, elas conseguiram um público médio de qual número. Então, a partir desse estudo, você também vai poder fazer sua previsão de receitas em todos os segmentos, porque lá no OCA não tem apenas bilheteria de cinema. Lá existem dados de todos os segmentos, VOD, TV paga, TV aberta. Você vai poder fazer essa pesquisa e na sua previsão de receitas você vai poder detalhar cada um desses segmentos. Desde o antigo VHS, né, distribuição ainda em locadoras, ainda tem lá DVD, tudo, que hoje em dia muita gente nem produz mais DVDs, mas ainda existe essa previsão, até o mais novo, que é o VOD. Então você vai pegar todas essas informações e vai poder fazer sua previsão de receitas com mais coerência, porque você sempre tem que lembrar que quem for ler o seu projeto, nesses editais, os jurados, os técnicos, os analistas, eles têm muito conhecimento de mercado, não são pessoas leigas. E se você tentar inflar algum número ou mesmo tentar vender uma obra muito hermética ou muito artística como uma obra muito comercial, você vai estar, na verdade, perdendo pontos, porque a pessoa que vai avaliar, ela tem muita noção de qual é o seu público e que público que você pode atingir. Então, o segredo é sempre pesquisar e não tentar inflar, tentar chegar ao máximo da proximidade do que seria o real da sua obra, ok? Então, com essas observações que nós fizemos sobre esses elementos estratégicos, que são muito importantes no projeto de vocês, porque as pessoas muitas vezes se detêm muito nos elementos criativos, nos elementos financeiros, e acham que podem botar quaisquer números nesses elementos estratégicos e não pode. Como eu falei, sempre se baseando em dados oficiais. Então, vocês vão agora se direcionar lá para o site, nós colocamos conteúdo para que vocês estudem e também tem mais um fórum para vocês participarem, que nós estamos lá com vocês acompanhando e até o próximo módulo. Espero que você tenha gostado da aula. Não se esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso.
Olá novamente, sou a professora Casey Martins e este é o quarto módulo do curso de Elaboração de Projetos Audiovisuais e Produção Executiva. Vamos falar sobre fontes de financiamento e plano de distribuição. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Plano de retorno institucional é a previsão de retorno de difusão de marca dos investidores da obra audiovisual. Nesse plano, você deverá indicar os meios de comunicação ou peças gráficas em que a marca do investidor será veiculada, apontando, se possível, o número e a frequência dessas inserções. Plano de retorno institucional. Aqui você vai pensar pré-estreias, exclusiva para o patrocinador, convites para a pré-estreia oficial, inserção do produto no filme ou na série, inserção de cartelas com a logo do patrocinador, visita do elenco e equipe à empresa, inserção da logo do patrocinador nos cartazes e outras peças gráficas, e etc. Tudo isso pode ser um plano de retorno institucional para os seus possíveis patrocinadores e patrocinadoras. E tudo isso precisa estar alinhado com as diretrizes do Regulamento Geral do Prodave, do Manual de Prestação de Contas da Ancine para casos de recursos financiados, para casos de projetos financiados com recursos do FSA, do Fundo Setorial do Audiovisual. Elementos de comercialização. Visão de comunicabilidade. Esse texto é uma soma de vários textos anteriores. Logline, mais a motivação, mais o público-alvo, descrevendo como pretende atingir esse público pretendido. Janelas de exibição, mais número potencial de espectadores, mais apresentar os patrocinadores e apoiadores. Lembrando que, para delinear o público-alvo e para se chegar a um número potencial de espectadores, será necessário acessar os dados do OCA e do IBGE. Não se pode inventar dados, você precisa fundamentar tudo que defende no seu projeto. O Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, OCA, criado em dezembro de 2008, tem por objetivo a difusão de dados e informações qualificadas produzidas pela Agência Nacional do Cinema, Ancine. Dessa forma, sua atuação encontra-se em consonância com o objetivo estratégico da Ancine, de aprimorar a geração e disseminação de conhecimento do setor. O recolhimento de dados é resultado direto do trabalho de fomento, regulação e fiscalização da Ancine. As informações são fornecidas pelos próprios agentes de mercado com base nas respectivas obrigações legais consolidadas pelas diferentes áreas da agência e disponibilizadas à sociedade pelo OCA. O site está dividido em 9 seções principais, sendo a primeira delas o mercado audiovisual brasileiro, dedicada aos indicadores gerais relacionados à atividade audiovisual no Brasil nos últimos anos. Em seguida, a seção Diretório de Obras Brasileiras, onde é possível pesquisar informações sobre as obras audiovisuais nacionais registradas na Ancine. As seções Cinemas, Televisão, outras mídias e recursos públicos apresentam os dados referentes aos diferentes segmentos do audiovisual originados de fontes primárias e secundárias. O usuário dispõe de dados compilados na forma de planilhas e gráficos e ainda no formato de publicações com análise como informes e estudos. A página de publicações engloba os trabalhos elaborados a partir da análise sobre o mercado audiovisual, como estudos, informes, anuário estatístico, dentre outros. Já os painéis interativos permitem aos usuários filtrar e personalizar a informação de acordo com seus interesses. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, se constitui no principal provedor de dados e informações do país, que atende às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais federais, estadual e municipal. O IBGE oferece uma visão completa e atual do país através do desempenho de suas principais funções: produção e análise de informações estatísticas, coordenação e consolidação das informações estatísticas, produção e análise de informações geográficas, coordenação e consolidação das informações geográficas, estruturação e implementação de um sistema de informações ambientais, documentação e disseminação de informações, coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais.
Elementos de comercialização. Folheto de comercialização. É uma peça gráfica de venda que irá apresentar de forma sucinta e sedutora o seu projeto para possíveis investidores, coprodutores, apoiadores, etc. Geralmente é uma folha de papel com frente e verso, com as informações básicas sobre o projeto e o contato dos produtores. Esse aqui é um exemplo de um folheto. No caso, o Nau de Urano, que é produzido pela Lumifilmes. Além de tudo que foi explanado nesses 4 módulos, o que é importante saber para propor projetos? Projetos de documentário não precisam trazer o roteiro, basta uma estrutura. Projetos de ficção precisam descrever os cenários e locações. Projetos de animação precisam apresentar todo o universo, conceitos de personagens, conceitos de cenários, storyboard, concepção visual e arte conceitual. Para memorizar. Ficção, você vai colocar os cenários e as locações. Na animação, você vai criar todo o universo, concept, storyboard, concepção visual e arte conceitual, enfim. Tudo isso são formas de você trazer visualidade para o seu projeto. O que é importante também para você propor projetos. Estudar os editais no site do BRDE, do FSA, o regulamento geral do Prodave, as instruções normativas, o tutorial de acesso a sistemas no site do BRDE, o FSA, necessidade de autorizações, sessões, licenças, registros e etc. Isso desde a sua inscrição. O que é e o que faz a Ancine? A Agência Nacional do Cinema é uma agência reguladora que tem como atribuições o fomento, a regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. É uma autarquia especial vinculada ao Ministério do Turismo, com sede e foro no Distrito Federal, escritório central no Rio de Janeiro. A Ancine é administrada por uma diretoria colegiada aprovada pelo Senado e composta por um diretor-presidente e 3 diretores, todos com mandatos fixos, aos quais se subordinam 5 superintendências: análise de mercado, desenvolvimento econômico, fiscalização, fomento e registro, além das secretarias de políticas regulatórias, de gestão interna e de políticas de financiamento. A missão da Ancine é desenvolver e regular o setor audiovisual em benefício da sociedade brasileira. Encerrado o ciclo de sua implementação e consolidação, a Ancine enfrenta agora o desafio de aprimorar seus instrumentos regulatórios, atuando em todos os elos da cadeia produtiva do setor, incentivando o investimento privado para que mais produtos audiovisuais nacionais e independentes sejam vistos por um número cada vez maior de brasileiros. O Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, é um fundo destinado ao desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva da atividade audiovisual no Brasil. O FSA é um marco na política pública de fomento à indústria cinematográfica e audiovisual no país, ao inovar quanto às formas de estímulo estatal e à abrangência de sua atuação. Isto porque o FSA contempla atividades associadas aos diversos segmentos da cadeia produtiva do setor: produção, distribuição, comercialização, exibição e infraestrutura de serviços, mediante a utilização de diversos instrumentos financeiros, tais como investimentos, financiamentos, operações de apoio e de equalização de encargos financeiros. Projetos que a Ancine não financia, de conteúdos religiosos, programas de auditório ancorados por apresentador, conteúdo político, concursos, conteúdos jornalísticos, manifestações, eventos esportivos, conteúdo publicitário, etc. Dicas finais. Como amadurecer uma ideia? Esteja atualizado sobre o que está sendo produzido. Assista filmes, assista séries, assista obras comerciais e obras mais artísticas. Assista filmes nacionais e estrangeiros. Esteja ciente da história do cinema brasileiro e mundial. Estude, leia artigos, críticas e livros. Ouça podcasts. Siga redes sociais de cineastas, empresas produtoras, empresas distribuidoras, festivais de cinema, festivais de roteiro, fundos de audiovisual, nacionais e internacionais, e de escolas de cinema. Esteja atento ao mundo, experiencie o mundo.
absorva a quantidade de informações que for possível para você, para agregar e enriquecer o seu projeto. Com essas informações, você já pode elaborar o seu projeto. E aqui a gente tem uma sugestão. Alguns projetos a gente vai analisar e vai dar um retorno. Então, vocês podem enviar o curso para esse e-mail que está aqui. E aí a gente vai selecionar alguns para que a gente possa dar um retorno, um feedback. Bora praticar? Olá, nós estamos no módulo 4, no módulo final. A professora Casey acabou de propor que vocês terminem o projeto de vocês e mandem por e-mail para a gente, que a gente vai conseguir avaliar e tentar dar uma espécie de mentoria rápida. Bem, o que nós podemos, nesse momento final, sublinhar que é importante para vocês terem em mente, agora que vocês fizeram o curso completo, pelo menos dessa parte de elaboração de projetos audiovisuais, o que é mais importante? Lá no começo a gente aprendeu sobre mercado audiovisual. Então é interessante que vocês compreendam sempre que esse projeto de vocês, apesar de artístico, apesar do teor cultural, ele está voltado para um mercado que quer investir em algum produto que dê algum tipo de retorno. Então vocês sempre têm que ter em mente isso, que vocês estão redigindo um projeto para alguém, seja um edital, sejam patrocinadores, seja um fundo, não importa. Você tem que conhecer o seu interlocutor. Quem vai ler esse projeto? Porque um edital, ele tem lá, por escrito, tudo da forma como ele deseja. Então, vamos começar pelo edital. Quem for propor um projeto no edital, antes de mais nada, deverá ler esse edital com todo o cuidado do mundo. Deve entender cada um dos documentos necessários para a inscrição. Com muito tempo de antecedência, você já providencia aqueles documentos. As dúvidas que você for tendo, você vai mandando e-mail, não faça nada em achismo. E o seu projeto tem que estar exatamente dentro da demanda daquele edital. Se o edital diz que é um longa-metragem, assim assado, você tem que seguir o que o edital diz. Existem editais que colocam apenas isso, um longa-metragem de X minutos, série, mas existem editais que nós chamamos de editais por demanda, em que eles afunilam ainda mais, eles dizem exatamente o que eles querem um programa infanto-juvenil, assim, assado. Então você tem que estar bem consciente do edital, ler com cuidado e saber se o seu projeto de fato cabe ali dentro. Por quê? Porque se não for algo que caiba ali dentro, não tiver respeitando tudo que o edital pede, com certeza você já não vai passar nem pela habilitação, que é a primeira fase de todo edital. Mas vamos pensar nas outras possibilidades do seu projeto. Patrocínios, você pode conseguir patrocínios livres, pode ser patrocínios através de leis, que isso vai ser falado em outros módulos pela professora Casey também. Então, você tem que ter noção de quem é aquele seu patrocinador. O que ele vai querer daquele projeto? Ele vai querer a imagem dele vinculada, ele vai querer divulgação, ele vai querer algumas ações para clientes, para funcionários. E você tem que pensar muito nisso quando você for oferecer esse seu projeto para os seus patrocinadores. Então, cada vez que você for apresentar seu projeto para um interlocutor diferente, ou um edital, ou um fundo, ou patrocinadores, você pode criar versões novas do seu projeto. Uma versão mais voltada para patrocinadores, como empresas, né? Ela é mais comercial, mostrando o que aquela empresa vai ter se ela entrar no seu projeto. Você tem que fazer, né, inclusive, esse folder, esse documento para apresentar. Para os editais, você tem que ser bem específico, observar bastante o que está escrito. A lei do edital, ela está toda ali naquele edital. Então, não tem como você tentar burlar ou entrar de uma forma diferente. Se disser que a sua produtora tem que ter 2 anos de existência, tem que ter 2 anos de existência, isso é facilmente provado. Então, você tem que ler para não se frustrar. E quanto aos fundos, é bem interessante que vocês, a partir de agora, que já sabem fazer projetos, comecem a pesquisar. Nas redes sociais existem muitos sites e pessoas e empresas divulgando esses fundos. Enfim, é muito bom que vocês estejam bem atualizados para vocês poderem propor os projetos de vocês para muitos e muitos lugares. Até mesmo players. A gente chama de players justamente
essas TVs, e eles têm também a busca por projetos, né? Como a gente falou, a Ancine, ela fomenta a produção através de TVs pagas, de TVs abertas, então eles também buscam projetos para produzir. Fiquem atentos e sempre, ao mandar um projeto para um edital, para um player, para um patrocinador, lembrem de fazer os registros. Você tem que registrar o seu roteiro na Biblioteca Nacional, por segurança da sua autoria. Então, nesse final, a gente deixa para vocês o incentivo de buscar propor o projeto de vocês em vários lugares. O projeto acaba encontrando o lugar certo para ele ser desenvolvido, né, que ele vai ser contratado. Tendo esse cuidado com a autoria, sempre fazendo o registro. Aqui no Maranhão, você pode fazer o registro ali na Biblioteca Benedito Leite. Mas hoje em dia você faz também pela internet, entrem no site da Biblioteca Nacional, se informem, tem uma taxa, e vocês vão poder fazer o registro, tanto do argumento como do roteiro. Então essas são nossas observações mais importantes. A partir de todo o curso que nós tivemos, módulo 1, 2, 3 e 4, que é esse final, você pode fazer um projeto muito bom, um projeto muito profissional. Se você ficou com alguma dúvida, revise aquele módulo. Ficou alguma dúvida com elementos criativos, revisa o módulo 2. Se for uma parte de elementos financeiros, revisa o módulo 3. Mas essa é a oportunidade que vocês têm de ter um feedback da gente, né? Essa mentoria. Então, eu espero que vocês aproveitem, espero que tenham aprendido tudo aí para fazer um bom projeto. Estamos à disposição para tirar as dúvidas e estamos aguardando também esses projetos para a gente seguir adiante. A partir de agora, vamos entrar nos módulos de produção executiva propriamente dita. Então, boa sorte para vocês e estamos aguardando aí os projetos. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso. Bem-vindo ao 5º módulo do curso de Elaboração de Projetos Audiovisuais e Produção Executiva. Eu sou a professora Casey Martins e vou te acompanhar neste módulo sobre produção executiva em projetos audiovisuais apoiados pelo FSA Ancine. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. O nosso tema é produção executiva em projetos audiovisuais apoiados pelo FSA e pela Ancine. Logo depois que a gente consegue aprovar um projeto, com recursos oriundos do FSA, da Ancine ou de alguma lei de incentivo, a gente precisa pensar a produção executiva do projeto. Então, aí a gente começa com uma pergunta: por que eu devo prestar contas desse recurso, desse dinheiro que eu consegui para o meu projeto? Não é somente por uma questão de ética. O dever de prestar contas é uma necessidade legal. Ou seja, você responde legalmente por toda a execução financeira que você fizer com esse recurso. Então, portanto, a produção executiva ela tem a responsabilidade de executar corretamente os recursos recebidos e prestar contas do projeto audiovisual, seguindo as devidas orientações legais. Está previsto em lei. Essa também é uma obrigatoriedade do proponente do projeto de estar atento à legislação. No parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, abre aspas, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelas quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Ou seja, qualquer recurso oriundo de editais, concursos públicos, leis de incentivo, todos esses recursos, eles necessariamente precisam ter um parâmetro dentro da legislação para serem executados.
Além da Constituição, existe um decreto-lei, número 200 de 67, que nesse contexto insere a obrigatoriedade de prestar contas. No artigo 93, quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes. Ou seja, na prestação de contas, é preciso estar atento à legislação vigente na Receita Federal, na legislação estadual e, por vezes, na legislação municipal. Então, é importante que a gente esteja atento a toda a conformidade das leis. Então, onde buscar informações corretas para prestar contas? Para o caso de projetos audiovisuais financiados com recursos públicos e de competência da Ancine, ou seja, que vem oriundo do FSA, do Fundo Setorial do Audiovisual, e através do BRDE e da Ancine, a proponente ela deve orientar-se através da Instrução Normativa de Prestação de Contas, número 150, que essa é até hoje é a última instrução normativa da Ancine, a mais atualizada, o Regulamento Geral do Prodave, e o Manual de Prestação de Contas da Ancine. Com essas três normativas, a gente vai ter todos os parâmetros legais e orientações para a gente executar corretamente os recursos. Para refletir, é necessário entender a prestação de contas como um processo que começa no exato momento em que se inicia a realização do projeto, devendo ser prevista no planejamento de suas atividades. Ou seja, a prestação de contas inicia-se no começo do projeto e não no final. Existe um hábito que ele é muito nocivo para a prestação de contas, que é a proponente pensar em como vai prestar contas, como emitir as notas fiscais só no final do projeto. Mas a prestação de contas, ela acompanha todo o processo de feitura do filme, desde o seu desenvolvimento até o cumprimento do objeto, que é o último passo para você entregar o seu produto audiovisual. Quais são as responsabilidades da empresa proponente do projeto? Então, dentre as responsabilidades da empresa proponente, primeiro é contratar pessoas capacitadas. Desde o início do projeto, cerque-se de profissionais capacitados a lhe orientarem sobre a correta e regular execução do projeto e de suas despesas, tanto pelo ponto de vista contábil e jurídico, né, tanto pelo domínio das normas expedidas pela Ancine, porque existem regulamentos que funcionam para determinados tipos de editais e para outros não. Então, é preciso estar atento se isso é permitido pelas normas da Ancine, se isso está dentro do processo jurídico e se está dentro do processo contábil. Outras responsabilidades. Os pagamentos só devem ser efetuados mediante seus respectivos comprovantes fiscais, conforme as formalidades previstas nos artigos 9 a 19 da Instrução Normativa número 150 de 2019. Qualquer pagamento que você for fazer com recursos financiados, você precisa que exista um comprovante fiscal correspondente àquela despesa. Não existe a possibilidade de você fazer um pagamento a um servidor, a um prestador de serviço, a uma compra, a qualquer tipo de gasto. Você não pode fazer sem que haja um comprovante fiscal correspondente. Outras responsabilidades. Problemas que influenciam ou conduzam a mudanças nos parâmetros técnicos ou financeiros do projeto devem ser registrados no momento de sua ocorrência e comunicados à Ancine, a fim de evitar erros que só serão identificados posteriormente à análise da prestação de contas. Nesses casos, por exemplo, se você tem uma produção que ela tinha no seu desenho de produção, que você ia fazer somente numa localidade, por exemplo, em São Luís, e você, por questões alheias ao projeto, você precisou fazer uma viagem para gravar em uma outra cidade,
esse tipo de mudança ele precisa ser comunicado à Ancine para que haja uma correta identificação desse problema e uma orientação da Ancine para que haja uma prestação de contas que esteja alinhada ao desenho de produção. Porque se você coloca que você vai fazer os gastos só na cidade de São Luís e de repente na sua prestação de contas aparecem notas fiscais de outra cidade, então isso configura como uma irregularidade. Que não precisa ser, você não precisa ser responsabilizado por isso, então é sempre importante que você comunique à Ancine antes de proceder com a produção. Realizar a leitura atenta do manual de prestação de contas, que está disponível no site da Ancine, antes e durante a execução do projeto, para que a elaboração e a apresentação da prestação de contas se tornem mais exatas e criteriosas, evitando retrabalhos e inconsistências e despesas glosadas. Ou seja, a prestação de contas ela vai acompanhando o desenho de produção, ela vai acompanhando a direção de produção e também o encaminhamento da direção do projeto. Eles estão o tempo inteiro trabalhando juntos para que haja uma coerência e coesão no projeto. Porque a prestação de contas, ela é a parte material, é a parte física que você vai identificar como aquele projeto foi executado. Então, pelo desenho da produção executiva, é que a gente entende como que esse projeto ele foi executado. Guarde adequadamente todos os documentos fiscais do projeto, incluindo comunicações trocadas com a Ancine, sobre quaisquer alterações técnicas ou financeiras na execução do projeto. Isso é muito importante. Tenha uma correta forma de guardar os documentos, porque, por exemplo, o cupom fiscal, ele é feito de um material que com o tempo, ele acaba apagando. Então, é muito importante que você guarde ele de uma maneira correta para que os dados da sua nota fiscal, elas não se percam. Notas rasuradas, notas que estão apagadas, elas vão ser glosadas. Sugestões. Visite regularmente o sítio eletrônico da Ancine em busca da atualização das informações referentes à prestação de contas e disponibilização de novos formulários e manuais. Isso é algo recorrente na Ancine. Existia pelo menos uma política de facilitação desse processo de prestação de contas, porque é um processo burocrático, é um processo bastante criterioso e muitas das vezes a demanda e a exigência da prestação de contas ela não consegue atender à realidade da maioria dos projetos, que existe uma certa dificuldade de seguir todos os critérios de prestação de contas. Então, a Ancine, ela tem um programa que é a Ancine Mais Simples, que é para sempre estar em diálogo com os produtores para que esse processo fique mais fácil. Então, em caso de dúvidas, entre em contato direto com a Ancine, se possível, antes de prosseguir com a produção. Como diria a avó Neném, o seguro morreu de velho. Tipos de formulários, que são os tipos de formulários que a gente vai entregar na nossa prestação de contas. Primeiro é o demonstrativo do extrato da conta corrente. Então, a partir do momento que o dinheiro ele cai na sua conta, então você já começa a ter uma movimentação dentro dessa conta e conforme esse dinheiro for saindo, você precisa começar a registrar. Então, esta planilha ela possibilita o registro dos créditos e débitos das contas correntes utilizadas pelo projeto, em conformidade com os lançamentos dos extratos bancários correspondentes. A segunda planilha é o demonstrativo orçamentário e financeiro. Nesta planilha, você tem a possibilidade de comparar, né, os valores do orçamento aprovado pela Ancine e os valores efetivamente captados pelo projeto em cada fonte de recurso. Permite também a comparação entre o orçamento analítico aprovado junto à Ancine e o orçamento efetivamente executado pelo projeto. Ou seja, se você colocou com seu item de despesas de produção
e você colocou, digamos, por exemplo, R$ 10.000, se você gastou 9.550, então essa planilha ela precisa conter todas essas notas fiscais de que você gastou esse recurso, e aí a gente vai poder ver quantos por cento do que você previu você executou, ou se aconteceu o inverso, por exemplo, se você orçou 10.000 e você gastou 20.000 ou 15.000, então isso é para que haja um balanço dentro do seu orçamento. Por que essa planilha lá é importante? Porque dentro do seu orçamento que você previu, você não pode exceder mais de 20% do seu orçamento, relocando recursos sem comunicar a Ancine. Até 20% desse orçamento total, você consegue relocar sem precisar comunicar a Ancine. Mas quando passa de 20%, então a gente precisa ter um controle. Portanto, essa planilha você precisa estar controlando ela para você passar todas as porcentagens de cada item que você orçou. E ainda continuando com os tipos de formulário, a gente tem a relação de pagamentos. Esta planilha demonstra o detalhamento de todas as despesas realizadas durante a execução do projeto, em conciliação com o demonstrativo do extrato da respectiva conta corrente, por cada fonte de recurso, e é utilizada para a confecção do demonstrativo orçamentário e financeiro. Essa relação de pagamentos, ali você vai identificar quem foi pago pelo quê. Então, ali a gente vai identificar se foi pago uma pessoa física, se foi pago uma pessoa jurídica, a gente vai identificar o CNPJ, para que seja conferido se esse CNPJ, se essa empresa é uma pessoa idônea. O que é uma pessoa idônea? É se o CNAE, as atividades que essa empresa tem listado no seu cartão de CNPJ, se ele corresponde à atividade que está sendo paga. Por exemplo, uma empresa de supermercado, ela não pode ser paga por um serviço de direção de produção, a não ser que ela tenha dentro dos KNAIs, das atividades que ela desenvolve, que tenha um KNAI correspondente a esse serviço. Da mesma maneira, uma produtora, ela não pode ser paga como uma vendedora de alimentos, se ela não tiver esse KNAI correspondente a esse serviço. Ou seja, a produtora vai ser paga pelo serviço de produção, o supermercado vai ser pago pelo serviço de compra de alimentos, despesas, e assim cada fornecedor e prestador de serviço. Sugestões. Preencha os formulários periodicamente. Crie uma regularidade na atualização das informações, conforme forem enviados os extratos bancários e efetuados os pagamentos. Inclua as informações de movimentação financeira da conta do projeto para as devidas planilhas. Isso exige muita disciplina, exige paciência e muita calma, porque são muitas informações e quanto mais a gente se apressa em fazer as coisas, menos esmero, menos cuidado a gente vai ter com as informações que estão sendo fornecidas. Então, a gente precisa fazer uma checagem desse material, de todas as informações, para que tudo esteja coerente e que você não tenha problemas de prestação de contas lá na frente do projeto. Como diz a avó Teresa, afobado come cru e ainda passa mal. Então, sobre os prazos. Os prazos para a apresentação da prestação de contas dependem da natureza dos recursos aportados no projeto e estão definidos nos artigos 3º e 5º da Instrução Normativa número 150. A saber, recursos de fomento indireto. Apresentação em até 180 dias contados da conclusão do objeto do projeto. Para projetos de produção de obra audiovisual, será considerado como comprovante de conclusão do objeto o número de certificado de produto brasileiro, CPB, emitido para a obra. Para obras seriadas, a conclusão da obra será a data de emissão do CPB ou da inclusão do último episódio, o que ocorrer por último. A comprovação de que
da conclusão do objeto, ela é pautada pela data de emissão do certificado de produto brasileiro. Esse certificado é o certificado que você vai emitir depois que a obra está pronta, finalizada. Então, essa obra finalizada, você vai enviar para a Ancine, ele vai emitir um certificado de que essa obra ela é um produto independente, qualificado como obra brasileira. E isso, se ela se enquadrar dentro desse aspecto, e aí você recebe o CPB, e a partir disso, você tem 180 dias para apresentar a prestação de contas do projeto. No caso de obras seriadas, a gente pode emitir o certificado de produto brasileiro a partir do primeiro episódio, e aí a gente já pode contar, ou se for uma obra que ela tem uma periodicidade, se ela tem segundas temporadas, então, dependendo da natureza do projeto, existem algumas outras formas de você negociar esses prazos. Esses prazos, existe um tipo de prazo para cada tipo de obra. Então, você pode emitir o CPB com o primeiro episódio ou com o último que ocorrer, com o último episódio, o que acontecer e ocorrer por último. Recurso de fomento direto em geral, inclusive em FSA, Fundo Setorial do Audiovisual. A apresentação da prestação de contas no prazo determinado nos termos dos regramentos válidos para o projeto, termo de concessão ou contrato de investimento. Lembre-se, para o FSA, o início da contagem do prazo para a prestação de contas ocorre após a emissão do CPB, Certificado de Produto Brasileiro. Então, se a sua prestação de contas, se a entrega do produto final do projeto já está com os prazos no limite, então é importante que vocês estejam atentos para a emissão do CPB e já começar a iniciar os processos de emissão do certificado, porque ele tem um tempo para ser emitido. Então, é importante que esteja atento com uns 2 meses, 3 meses antes do seu prazo final, para que você consiga ter o certificado a tempo e consiga, assim, ter prazo hábil para entregar a prestação de contas no tempo correto. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso. Olá novamente, sou a professora Josana Tourinho e este é o 4º módulo do curso de Estética Básica. Vamos continuar falando sobre depilação. Como sempre, caso você tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. O primeiro passo para a depilação é a preparação do cliente. O primeiro passo que a gente vai fazer é a ficha de anamnese. Vamos conhecer o nosso cliente primeiro. Saber se ele tem alguma alergia, se tem algum ferimento na perna. Depois de preparado o cliente, colocou na maca, a maca tem que estar limpa, higienizada com álcool a 70. Depois você vai colocar um TNT, um lençolzinho de TNT e forrar com um papel toalha. Esse cuidado é para que o cliente não fique colando na maca, certo? Depois disso, você vai higienizar seu cliente com o produto adequado. Um chumaço de algodão, uma loção adstringente, que pode ser da marca que você preferir. Na bibliografia, nós vamos deixar lá algumas indicações de cosméticos que você pode utilizar. Vocês podem observar que a pele dela está toda íntegra, então nós vamos efetuar a limpeza em toda a extensão da pele, certo? Eu já coloquei na termocera a cera que eu vou utilizar. Eu poderia utilizar essa aqui, essa é uma cera elástica, certo? Ela não precisa do TNT para fazer a extração do pelo.
Agora que eu vou usar, é da mesma marca, inclusive, mas é uma cera morna. Oferece mais segurança para o cliente, certo? Mas apesar de eu saber que essa cera é morna, é necessário fazer o teste da temperatura. Esse teste é feito aqui, ó. Eu vou ver que a pele, que a cera não está quente, certo? E vou iniciar os processos. A termocera, ela pode ser regulada, certo? Aqui é frio, médio, mais forte. Existem várias marcas de termocera também. Isso aí você vai escolher de acordo com a sua preferência, ok? Eu vou colocar no sentido do pelo, certo? E vou retirar no sentido contrário do pelo. Depois que eu ponho o palito na pele do cliente, ele não volta mais para lá, para o frasco original da termocera. Eu coloquei no sentido do pelo a cera, coloco no sentido do pelo o papelote, traciono a pele com uma mão e com a outra eu puxo. Observa que tudo vai sair, certo? E aí, esse procedimento eu vou repetir em toda a extensão da pele. Esse movimento aqui é importante a gente fazer para poder atingir o ponto ideal da cera, certo? Eu vou perguntar para minha cliente toda hora se está tudo bem, apesar de eu saber que a temperatura já está adequada, eu vou ficar perguntando para ela, tá ok? O mesmo papelote eu posso reutilizar enquanto eu estiver utilizando aqui. Depois isso aqui tudo vai ser descartado, ok? Depois que eu termino, eu dobro o papel e descarto ele. Aqui a cera já está um pouco mais mole, aí eu regulo a termocera. Mas, professora, essa cera é morna, mas mesmo assim a gente tem que ter cuidado, certo? Cada cliente é um cliente, às vezes a pele é mais sensível que do outro, então a gente vai ter esse cuidado sempre. Posso fazer uma extensão maior? Pode. Não tem nada que te impeça de fazer essa extensão maior. Mas enquanto a gente está começando o trabalho, antes de adquirir a prática, você vai colocando aos poucos, porque você vai ter um melhor resultado. Existem outras formas de depilar? Existem. A gente pode fazer a depilação com cera, pode fazer a depilação com linha, pode fazer com pinça, pode fazer com luz intensa pulsada, assim como vocês viram no material que a gente preparou para vocês, tá? Quando chega nessa região, a gente vira a perna da cliente, de forma que a gente consiga visualizar melhor. Algumas pessoas, depois de uma depilação, uma semana depois da depilação, dizem assim, poxa, começou a nascer pelo numa região e em outras não. Por quê? Porque, como nós vimos na teoria, a gente aprendeu que o pelo ele tem fases diferentes de crescimento. Em toda a extensão do corpo da gente vai ter pelo nascendo, pelo em fase de repouso e vai ter pelo em fase de queda. Então, se o pelo de determinada região estava em fase de queda, ele saiu, mas já tem um outro lá se formando antes, certo? Uma depilação, ela vai ser repetida a cada 20 a 30 dias, vai depender de pessoa para pessoa. Então, se aquele ali já estava na fase de queda, ele vai nascer primeiro que o outro. Não quer dizer que você fez a depilação mal feita. E é importante a gente saber disso para a gente poder informar o cliente. A dica aqui é sempre você puxar rápido, dói menos. Espero que você tenha gostado da aula.
Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso. Olá novamente, sou a professora Josana Tourinho e este é o 5º módulo do curso de Estética Básica. Vamos abordar o design de sobrancelhas. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Nós vimos no módulo anterior que o pelo tem como função básica a proteção contra atos mecânicos e térmicos. As sobrancelhas têm a função de proteção do globo ocular, que dão a expressão e o embelezamento ao olhar, a face, destacando a beleza de cada indivíduo. O design de sobrancelhas realça a beleza natural do olhar. A propósito, a palavra designer se refere ao profissional que exerce a função. Já a palavra design se refere ao trabalho que o profissional realiza. É necessário o conhecimento das técnicas de visagismo para trabalhar com sobrancelhas. Mas para você pode perguntar, o que é visagismo? É a arte de embelezar valorizando as características pessoais, de acordo com as suas características físicas e os princípios da linguagem visual, utilizando a maquiagem, o corte, a coloração, o penteado do cabelo e outros recursos estéticos, levando em conta o estilo e respeitando a personalidade de cada pessoa. Esse conhecimento envolve desde o formato do rosto, o tipo de pele, até o temperamento e a personalidade de cada cliente. Por esse motivo, é importante no primeiro momento um investimento de tempo para conhecer o cliente. A hora da nossa ficha de anamnese. Ela é específica para este trabalho. Nela, aqui eu tenho 2 exemplos. Nela, além de conhecer o cliente, você poderá analisar as medidas originais das sobrancelhas e registrar o resultado final. Reservei um material especial para você, acesse o link no documento número 16 e amplie seus conhecimentos vendo também um vídeo de Camila March. Embora o design de sobrancelhas obedeça a um padrão de medidas, há que se respeitar a preferência de cada cliente. É função do profissional utilizar diferentes técnicas para valorizar um importante elemento quando se fala em estilo, construção de looks de homens e mulheres, acreditando sempre que todo tipo de sobrancelha tem solução. Afinal, quem é que vai ainda querer desfilar por aí com uma sobrancelha desta? Em cada época, as sobrancelhas apresentam características diferentes, pois as mulheres moldam a região acima dos olhos de acordo com as tendências de moda de cada década. Nos tempos renascentistas, era comum a raspagem das sobrancelhas. Perceba nessas fotos a evolução das sobrancelhas no decorrer das décadas. Qual é o seu estilo? Nós vamos ver aqui diferenças em diversas datas e em pessoas diferentes. E aqui eu separei para vocês uma mesma pessoa em anos diferentes, para você perceber a mudança no estilo que a sobrancelha é capaz de promover. A lista de materiais que você precisa para iniciar o negócio de design de sobrancelhas é bem pequena, mas ela te trará uma excelente lucratividade. Tesoura, pinças, lápis preto ou branco, pente, paquímetro com trava, linha de poliéster, rena de boa qualidade nas cores variadas, pincel chanfrado, pincel para sombra, régua anatômica, lápis de sobrancelha, lápis marrom, lápis branco, lápis preto. Aqui você vai perceber a marcação com paquímetro. Aqui você já vê a marcação com linha. A retirada dos pelos você poderá fazer com a linha, com a pinça, com a cera, mas só depois de fazer a marcação. Antes de marcar, você deve higienizar a área com algodão ou um lenço umedecido,
em uma loção adequada para essa região, para retirada de impurezas e oleosidade. Esse passo é fundamental para que não haja contaminação e para que a rena fixe bem na pele. Treine incansavelmente as diversas técnicas de marcação, pois você precisará de cada uma delas. A primeira técnica que eu vou apresentar é a técnica do cálculo para a descoberta do ponto alto, onde você inicia a marcação com o ponto inicial e o ponto final. Nesse desenho você vai ver o ponto final e o ponto inicial. Nós vamos trabalhar com três valores principais, certo? O ponto inicial, para você encontrar, você pode pegar como referência o osso do nariz e então traçar uma reta até a sobrancelha. Para o ponto final, uma outra reta que inicia no centro do lábio superior ao ponto conhecido como arco do cupido, passando pelo canto externo do olho aberto e indo até a altura da sobrancelha. Em seguida, com o paquímetro, você descobre o tamanho da sobrancelha e aí vai fazer o cálculo. Depois que você pega esses dois pontos, você vem com o paquímetro e calcula o tamanho da sobrancelha. Então, o exemplo do cálculo. O ponto alto é igual. Quanto que deu o total da sobrancelha? Deu 5 centímetros, é uma média, né? Pode dar 5, pode dar 4,8, pode dar... Isso você vai ver o que deu. Deu 5, você vai dividir por 3 e depois vai multiplicar esse valor que você encontrou por 2. O ponto alto, então, é igual a 1,66 vezes 2. Ponto alto encontra em 3,22. A sobrancelha no final, ela sempre tem que estar acima do ponto inicial ou no máximo na mesma linha. Senão você vai ficar com um olhar triste. Outra coisa que é importante a gente ver, e nesse desenho é bom de apresentar, é justamente o tamanho do início da sobrancelha para poder encontrar o tamanho, a largura do ponto alto, ok? Que nunca pode ser igual. Esse ponto no início da sobrancelha, ele tem que ficar assim nesse sentido, chanfrado para dentro, certo? Evite fazer o início quadrado e nunca faça o início voltado para fora. Para ter um bom resultado, tem que estar atento à proporção do corpo da sobrancelha, a altura do início da sobrancelha e deve ser sempre maior que o do meio da sobrancelha. O meio não pode ser igual ou maior que o início. Ele tem que ser sempre menor. Vamos exercitar um pouco para fixar. Essa aqui é a régua anatômica. A técnica com a régua anatômica ela é bem simples. Após posicionada na testa, um pouco acima da sobrancelha, possibilita a visualização para a marcação do ponto alto. Já para a largura do início e do fim, você terá que usar o paquímetro. Ou também a linha. A forma de encontrar o início e o fim é sempre igual. O paquímetro pode ser usado para fazer toda a marcação. Você terá que encontrar o ponto médio, o centro da testa e com o paquímetro encontra a medida entre os olhos e divida por 2. Após encontrar o ponto médio, a partir dele você encontrará o ponto alto. Já o final da sobrancelha você encontra a partir do arco do cupido. Outra forma de marcar a sobrancelha é com linha. A referência é a mesma, mas requer um pouco mais de prática. Para parar os pelos mais compridos, use a tesoura apropriada com o pincel de rímel ou o pente de sobrancelhas. Pentear sempre para cima e cortar somente o que está fora do desenho. Depois de marcar, é hora de limpar os pelos que estão fora do design. Você pode usar a pinça nessa etapa. Existem 3 tipos de pinças. A pinça reta é para a retirada dos pelos curtos e grossos. A pinça chanfrada é ideal para definir o desenho. E a pinça de ponta fina, também chamada de pinça de precisão, remove os fios mais finos, um a um, inclusive os encravados. Você pode fazer a limpeza com cera fria, mas atenção, evite reaplicar no local que você já epilou, pois pode sensibilizar a pele. E aqueles fios que não saíram, retire-os com pinça. A correção de falhas pode ser feita com lápis de sobrancelha, com a rena,
Para a aplicação da rena, você deve escolher a cor adequada ao tom da pele da sua cliente. Escolha uma rena de boa procedência. E para a diluição, obedeça a orientação do fabricante. Uma boa rena tem fixação de 8 a 10 dias. Se a pele foi preparada corretamente, preencha o desenho com precisão e após a aplicação espere cerca de 8 minutos para a pele clara, 12 minutos para a pele escura ou oleosa, 20 minutos para a pele bem oleosa. Após os 20 minutos, a rena já atingiu o máximo da sua fixação, não sendo necessário mais tempo. Para a retirada, umedeça o algodão com água, coloque sobre a sobrancelha e vai retirando suavemente no sentido do crescimento do pelo. Aqui vocês veem o design de sobrancelhas feito com a linha. Como eu já falei, é uma técnica bastante satisfatória, mas só se você já tiver muita prática. Então, antes de se lançar nessa técnica, tem que treinar muito. Aqui é um exemplo de um produto que você pode utilizar para fazer essa correção com a sombra. Veja, tem as desvantagens, certo? São que todas as vezes que a pessoa vai sair, ela vai ter que reaplicar. Pode acontecer de um dia chegar em sua cabine uma cliente que tenha perdido permanentemente a sobrancelha. Pode ter perdido como? Por queimadura, acidente, danificando o folículo piloso. Existem técnicas que podem ajudar a camuflar esta falha. Uma forma fácil, mas temporária, é a correção com sombra ou com lápis de sobrancelha. A desvantagem é que ela deve ser reaplicada diariamente. Outra técnica é a rena. 8 dias deve repetir o procedimento. Um método muito procurado é a correção semipermanente. Para a sua realização é utilizado o dermógrafo ou o tebori e tintas especiais. Eles fazem uma tatuagem em 3D. A sua manutenção é anual. Essa técnica requer muita prática para a sua realização. Mas quando realizada corretamente, o resultado é bastante satisfatório. Muito bem. Aqui finalizamos esse módulo. Esse é um bom momento para recapitular o que você aprendeu. Eu gostaria que vocês também fotografassem, fizessem o design de sobrancelhas em um amigo, um parente, e fotografe e mande para avaliação. Muito obrigada. Olá, pessoal. Agora nós vamos trabalhar com o design de sobrancelhas. Para a gente fazer o design de sobrancelhas, a gente precisa analisar primeiro o rosto da cliente. Como a gente viu na parte teórica, a gente vai fazer uma avaliação tanto da parte física, como também do emocional dessa nossa cliente. Então, a gente pode investir um tempo conversando com essa cliente para saber quais são as preferências dela, como que ela gosta, porque às vezes, de acordo com o design, você imagina um tipo de sobrancelha, mas essa cliente, ela não gostaria de se ver daquela forma. Então, é importante que a gente pergunte para ela como que ela se sente melhor e dentro daquilo você colocar o seu trabalho, certo? O primeiro passo para fazer o design, então, é a ficha de avaliação. Ela tem existe uma ficha que é específica para essa tarefa, certo? E ela já está na bibliografia de vocês. Vocês podem lançar a mão dela sempre que necessário. É importante higienizar a pele da cliente antes de iniciar o trabalho, certo? Eu gosto de higienizar a pele toda. Tem pessoas que vão fazer a higiene só na parte da sobrancelha, mas isso fica a critério de cada um. Esse produto que eu utilizei é o mesmo produto que foi utilizado ainda há pouco na limpeza de pele.
Como vocês viram lá na teoria, existem diversas formas de medir uma sobrancelha, certo? Calcular o tamanho dela. Mas a base é a mesma para todas elas. Então, se eu for trabalhar com linha, eu vou levar como base a aba no nariz, se o nariz for um pouco mais largo, se o nariz for um pouco mais estreito, a aba do nariz também, a parte externa dele. Então, no caso dela aqui, eu vou aqui a parte interna, certo? Isso para ver o início da sobrancelha. E para ver o final da sobrancelha, a partir do arco do cupido, a aba do nariz, canto do olho. Aí eu peço para ela abrir o olho, porque eu tenho que pegar o cantinho e aqui, ó, o final da sobrancelha, certo? Então, tendo essas duas medidas, eu sou capaz de calcular o ponto alto dessa sobrancelha. Como? O ponto inicial e o ponto final, eu calculo aqui pelo paquímetro. E aqui no caso deu 5,5. Eu vou pegar esse valor, vou dividir por 3. É só ter uma calculadora, certo? Divido por 3 e 2/3 é o corpo da sobrancelha, 1/3 é a cauda da sobrancelha. Pronto, aqui eu fiz o primeiro cálculo. Ah, mas eu não sei fazer esse cálculo, eu não quero fazer esse cálculo. Eu posso encontrar de outra forma, certo? Qual a outra forma? Aí eu vou precisar sujar aqui o paquímetro para vocês verem. Eu vou pegar um lápis. Eu posso fazer aqui a partir do paquímetro. Eu risco o paquímetro bem nesse cantinho, certo? E aqui eu vou abrir, se eu pegar pelas medidas dela mesmo, eu vou abrir aqui só 1,5. Ah, mas dividir 1,5, para mim é fácil, dá 75,75. Mas para encontrar aqui, às vezes a gente pode sentir alguma dificuldade. Então, o que que eu faço? Eu elegi o número 3, ó. 3, a metade de 3 é 1,5, porque o que eu quero aqui é achar o ponto central, o ponto médio do rosto dela, certo? Então, fecho o olho, eu vou e coloco aqui, ó, bem no canal lacrimal, só para pegar como medida, como referência, e subo. E o risco ficou aqui, certo? E agora eu vou tirar 1,5. Eu risco novamente. Esse risco ele precisa ser bem fino, porque senão vai dar diferença, ok? Aí eu encontrei aqui, eu só confirmo, ó, certinho. Vou achar aqui o ponto central. E aqui, pelo tamanho do rosto dela, eu posso colocar aqui 4,5 até 5. 5 é muito para ela, então 4,5. Josana, mas eu já vi alguém fazendo pela íris. Abre o olho. Olha bem para o centro. Dá para fazer também, ó. Vem aqui do centro dos lábios, certo? Que é o arco do cupido. E aí eu vou olhar a íris dela, pã. Deu certinho, risquei. Só que se ela tiver um problema de estrabismo, essa medida vai sair errada, certo? Então,
fazer de acordo com o paquímetro é mais seguro, ok? E aqui para achar o ponto final, eu vou também riscar o paquímetro. Coloquei do lado errado. A partir do arco do cupido, aba do nariz, cantinho do olho, risquei. Tá, aqui ficou bem fraquinho. É só, certo? Vou fazer do outro lado. Ok. Aí agora vamos ver se está certo. Sim. Importante a gente ver aqui o seguinte. Aqui, como eu peguei como referência o canal lacrimal dela e o rosto dela é grande, ela tem um rosto bem grande. Então, se eu colocar aqui o início da sobrancelha bem aqui, eu vou acabar afastando mais esse olhar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar como medida aqui o osso do nariz, certo? Então, aqui foi só para a gente achar o ponto médio. Porque, na verdade, o início da sobrancelha dela vai ser este aqui, ó. Eu vou riscar aqui pintar a linha para poder fazer esse risco. Ok. Ok? Esse é o ponto de início. Então, daqui para cá. Nós temos 5 centímetros. Então, a gente fez o cálculo, aí 5 dividido por 3 dá 1,66, deu uma dízima periódica, multiplicado por 2 deu 3,6, certo? E aí eu coloquei aqui, vem a partir do início da sobrancelha, encontrei aqui o ponto alto, certo? Aqui tem que bater 1,6. Bora ver se bateu. 1,5. 1,6. Certinho, ó. Tá? É porque a posição é que não ajuda, né? Mas é certinho a medida, ok? Se a gente pegar aqui, vai dar essa medida que saiu transversal ali. Então, a altura, ela tem que ser proporcional ao início da sobrancelha. Então, o início da sobrancelha, qual o tamanho desse início? Algumas amigas nossas, colegas nossas, dizem assim, olha, quando eu não sei quanto é o início da sobrancelha, eu vou pegar essa medida aqui, ó. Essa medida bem aqui, no caso dela deu 6 centímetros, quase 7 centímetros. Aqui tem que dar 3,5, porque é a metade. Bora começar a trabalhar? Agora nós vamos fazer a medida. Como é que eu vou fazer para achar essa medida aqui de 3,5? Ela vai precisar esticar um pouquinho para cá, essa sobrancelha. Ela está um pouco mais curta. Então, nós fizemos aqui o seguinte, nós tivemos que usar mais de uma técnica para poder achar a medida da sobrancelha da nossa cliente. Por quê? Porque ela tem um pouco de falhas, certo? Então, o que a gente precisou fazer? Eu precisei verificar primeiro a largura dessa sobrancelha. Como que eu fiz isso? Eu vim com o paquímetro e tirei essa medida aqui, e essa medida deu 6, quase 7. E aí eu verifiquei que a sobrancelha dela está com essa medida, ok? Certinha a medida. Certinha essa medida. Então,
Nesse caso, eu tirei a segunda de acordo com a primeira. Então, eu utilizei também a linha para verificar a altura da sobrancelha, certo? Eu meço a altura da sobrancelha dessa forma, pinto a linha e faço esse risco, tanto em cima como embaixo, certo? Eu preciso dessas duas medidas, por quê? Porque eu preciso verificar se a altura dela vai ser igual, ok? E aí, qual a altura que eu vou dar aqui no ponto alto? O ponto alto, ele não pode ser nem igual e nem maior que o ponto inicial, mais largo. Então, ele tem que ser um pouco menor. Normalmente, o designer diz para a gente fazer o seguinte, colocar a metade da largura aqui. Só que a minha cliente, na ficha de anamnese que nós fizemos, ela já me disse que ela não gosta de sobrancelha fina. Como a sobrancelha dela vai ter que ficar do jeito que ela gosta, ela que vai usar, né? Então, eu só diminuí um pouco, só para poder dar o caimento e o arqueamento necessário para ela, sem que modifique completamente essa sobrancelha, ok? Depois que eu determinei as alturas, aí eu fiz o desenho, eu vou com o lápis, e eu só vou completar. Tem uma base aqui e outra aqui, eu vou levar uma linha reta. Se eu tiver dificuldade de levar essa linha reta sozinha, o que é que eu faço? Eu posso usar uma régua para fazer essa medida. Não tem problema nenhum eu utilizar uma régua, certo? Mas se não, eu só vou fazer, olha, eu estico a pele da pessoa bem para poder facilitar o desenho, para que esse desenho fique bem firme e fino, para não atrapalhar meu trabalho. Olha, aqui tá assim essas pontinhas, mas no final não vai ficar ponta, certo? Ele não vai ficar pontudo. Agora é limpar. Não tem, eu vou medir para ver se está tudo igual e vou fazer a limpeza. Como que vai fazer a limpeza? Pode ser com pinça, pode ser com linha, pode ser com cera. Isso fica a seu critério. Mas para fazer com a linha, eu vou precisar ter muita prática, certo? Não posso chegar e ir fazendo com uma linha assim de qualquer jeito. Então, a linha é pelo menos umas 3 semanas de treino, muito treino mesmo. Eu peguei uns 40 centímetros de linha, dobrei ao meio, dei um nó. Ficou bem firme. E aí eu vou juntar as duas mãos, rodar aqui 8 vezes, porque pega. E a dica é essa, ó. Uma mão fecha, a outra abre e vai fazendo como se fosse uma tesoura, certo? Então, a minha cliente autorizou a cera e eu vou mandar brasa. Antes disso, essa aqui é uma outra régua que eu posso utilizar para ver se tudo que eu fiz está certo. Ou eu posso marcar a partir daqui, olha, encaixou, eu já peguei aqui o ponto médio, dá para ver aqui o ponto médio, e eu vejo certinho, 7,2, tem que ficar bem esticadinha, 7,2, certinho o design. É uma forma de eu confirmar se o meu desenho está bem feito ou não, certo? Essa reguinha aqui eu gosto muito dela por isso. Para fazer a depilação com cera, a gente vai utilizar um palito, ponta fina. A cera tem que ser fria, não pode ser cera quente, porque se for uma cera quente, eu posso manchar a pele da minha cliente. Então, sempre trabalhar com cera fria para evitar mancha na pele da cliente. E eu vou esticar a pele. Depois que eu coloco, eu vou espalhar um pouco para baixo. Eu vou sempre ter cuidado de não ultrapassar a marca
que eu fiz. Já deixei aqui no ponto, traciono, puxei, pronto, está feito. O que demora nesse trabalho, na verdade, é o desenho. Agora nós vamos aplicar a rena. Se você ainda não tem prática, aplica a rena sempre com o desenho pronto. Se apagou, faz novamente, certo? Não tem problema. Então, aqui eu vou aplicar a quantidade referente a 2 espátulas dessas que vem na rena, tá? É só um pouco. Depois que a gente coloca a rena, tem que guardar ela fechada, porque ela perde o poder de fixação dela se ela ficar aberta. Então, colocou, guardou. Botei 2 espátulas e vou colocar o fixador. Algumas renas, ao invés de fixador, é a água destilada, certo? Essa daqui não, mas você vai ter que obedecer à indicação do fabricante. É de acordo com o que ele determina, certo? Ela tem que ficar pastosa. Vou colocar mais uma gota. Então, vai de 4 a 6 gotas. Mas eu sempre coloco 4 primeiro. Vejo a consistência. E só depois eu vou botar as outras 2. Esse aqui também é muito bom, certo? Ele é de silicone. E ele aplica, você consegue aplicar exatamente onde você quer. Depois que eu faço essa base, aí eu vou espalhar no restante da sobrancelha. Eu vou passar para outra e só depois eu vou voltar para o início dela, certo? Se tiver um borradinho, depois a gente tira, não tem problema nenhum. Não fica na mesma hora. Depois que terminar, aí a gente mede o tempo, no máximo 20 minutos, tá? Gente, importante também é fazer o início da sobrancelha meio chanfrado. O que quer dizer chanfrado? É para ela não ficar reta, certo? É para ela ficar caída para dentro, assim, ó. Agora eu vou fazer as correções. E aos poucos a gente vai aumentando a sobrancelha onde tá muito pequena, a gente vai aumentar ela, mas aos poucos. Cada dia, cada mês a gente aumenta um pouquinho. Não tirando onde não é para ser tirado, né? Pronto, agora a gente só tem que conferir os 20 minutos e a cliente vai aguardar. Para retirar, o que é que a gente vai fazer quando a gente for retirar isso aqui? A gente vai molhar o algodão, certo? Molha um algodão desse com água e depois que ele está bem úmido, você vai começar a retirar pela primeira que foi colocada. Aí você coloca sobre a sobrancelha, deixa passar lá um segundinho, um pouquinho, tem pouco, um pouco de tempo. E aí depois você vai tirando no sentido do pelo. Por que isso? Porque se você for retirando logo, você vai quebrar o fio, certo? Então você precisa ir retirando aos poucos, umedecendo bem esse fio de cabelo, ok? Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso.